O capítulo 10 do livro Pesquisa no Mundo Real, de David E. Gray, oferece uma análise aprofundada sobre a elaboração do desenho de estudos de caso, um método de pesquisa focado na investigação de fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto são ambíguos ou incertos. Propósito e diferenciação. Os estudos de caso se distinguem das pesquisas de levantamento, surveys, por seu foco específico. Enquanto surveys coletam grandes volumes de dados de uma população ampla sobre poucos tópicos, estudos de caso exploram múltiplos temas e assuntos, mas em um grupo ou contexto mais direcionado, indivíduos, organizações, projetos. São particularmente valiosos para avaliar programas, desempenho organizacional, implementação de projetos, análise de políticas e relações intersetoriais. Yin, 2003b, define-os como uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto real, principalmente quando os limites entre fenômeno e contexto não são claros. São ideais para perguntas do tipo como ou por que sobre eventos contemporâneos sobre os quais o pesquisador não tem controle, buscando atribuir relações causais e não apenas descrever forças e limitações. Apesar de sua capacidade de proporcionar insights profundos, os estudos de caso enfrentam críticas, principalmente quanto à dificuldade de generalizar a partir de um único caso. Yin defende que, como em outras investigações científicas, a replicação através de múltiplos casos pode construir um conhecimento robusto. Outra crítica é o volume de dados e o tempo que consomem, mas o autor argumenta que isso é frequentemente confundido com a observação participante, e que a condução de estudos de caso bem-sucedidos exige habilidades incomuns de flexibilidade do pesquisador. O processo de desenho. O processo de desenho de estudos de caso, conforme Yin, 2003b, é sistemático e exige preparação. Embora os estudos de caso possam ser tanto indutivos, desenvolvendo teoria, quanto dedutivos, testando teoria, o capítulo sugere que uma abordagem dedutiva ou confirmatória é mais eficaz para permitir comparações entre estudos. As etapas principais incluem desenvolvimento de uma postura teórica, formulação de hipóteses ou perguntas provisórias, conectadas a pesquisas anteriores e considerando teorias rivais. A generalização analítica permite comparar os resultados do estudo de caso com princípios ou teorias aceitas. 2. Seleção de casos. Definição das unidades de análise, principal e subordinadas, que podem demandar diferentes ferramentas de pesquisa. 3. Desenho e piloto de ferramentas, protocolos e procedimentos de campo. Garantia de que as ferramentas são adequadas aos objetivos. Protocolos estruturam a administração das ferramentas, entrevistas, e a definição da unidade de análise deve estar alinhada aos objetivos. 4. Condução do estudo, único ou múltiplo coleta, análise e síntese de dados. Este processo não é estritamente sequencial. A análise pode gerar novas questões e necessidade de mais dados. A busca por evidências convergentes é crucial, e casos negativos também contribuem para a revisão de hipóteses. Múltiplas fontes de dados são essenciais para a validade do construto. 5. Criação de um banco de dados. Opcional organiza a informação para facilitar acesso, revisão e replicação por outros pesquisadores, aumentando a confiabilidade. 6. Tirar conclusões entre casos. Análise das tendências para modificar teorias ou implicar novas políticas e práticas. 7. Elaboração do relatório. Dada a vastidão dos dados, a criação de um registro de caso, versão condensada, pode ser um passo intermediário. O relatório final deve manter uma cadeia de evidências com os dados brutos e o protocolo, permitindo a verificação e reinterpretação por terceiros. Tipos de desenhos. Yin, 2003b, propõe 4 tipos de desenho. Único, holístico, um caso, uma unidade de análise ampla. Usado para testar teoria, casos únicos ou como piloto. Único, um combinado, um caso, mas com múltiplas unidades de análise internas. Múltiplos casos, holístico, vários casos, uma unidade de análise ampla por caso. Busca replicar conclusões, não ampliar a amostra. Múltiplos casos, combinados, vários casos com múltiplas unidades de análise por caso. Oferece mais sensibilidade e reduz o risco de desvio do foco principal. A escolha do tipo de desenho deve considerar a necessidade de generalização e a viabilidade. Por exemplo,
Estudos de múltiplos casos são complexos e demorados. Fontes de coleta de dados. Um bom estudo de caso integra múltiplas fontes de evidência para fortalecer suas conclusões, incluindo documentação, registros de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Cada fonte possui pontos fortes e fracos, mas a combinação delas é fundamental para a validade do estudo. Qualidade em estudos de caso. A validade e a confiabilidade são cruciais. Validade de construto. Exige operacionalização dos conceitos, uso de instrumentos adequados, múltiplas fontes de dados, estabelecimento de uma cadeia de evidências e validação com informantes-chave. Validade interna. Importante para estudos causais. É fortalecida por métodos como correspondência de padrões, construção de explicações e análise em série temporal, que ajudam a mitigar a ameaça de variáveis estranhas. Validade externa. Generalização, a questão mais desafiadora. Pode ser melhorada apresentando evidências sobre a representatividade da amostra, seleção sistemática de casos e replicação em diferentes circunstâncias. Contudo, adverte-se sobre os riscos de generalizar com um número reduzido de casos, baixos NS. Confiabilidade. Alcançada pela replicabilidade dos resultados, incentivando a pesquisa em equipe e a documentação minuciosa dos procedimentos através de protocolos e bancos de dados. Análise das evidências. As estratégias de análise podem seguir proposições teóricas, comparando dados com predições, ou uma estrutura descritiva, identificando tipos de casos para análises futuras. Métodos analíticos específicos incluem correspondência de padrões, comparação entre padrões de dados observados e padrões esperados, ou explicações rivais. Construção da explicação. Processo iterativo de refinamento de uma explicação para um problema, considerando causas subjacentes e explicações rivais. Análise em série temporal. Acompanhamento de variáveis ao longo do tempo para comparar padrões preditos com padrões reais. Modelos de lógica de programas. Combinam correspondência de padrões e séries temporais para mapear relações causais entre eventos e resultados. Elaboração dos relatórios. É fundamental conhecer o público-alvo, acadêmicos, administradores, público em geral, e adaptar a linguagem e o formato. Os relatórios podem ser escritos, orais, visuais ou online. Há várias estruturas para relatórios escritos, como a linear analítica, acadêmica, comparativa, cronológica, de construção de teoria, suspense, começa com as conclusões, ideal para executivos, ou não sequenciada. A escolha da estrutura do relatório deve ser definida durante a fase de desenho do estudo de caso. Em síntese, o capítulo 10 de Gray detalha o estudo de caso como uma poderosa metodologia qualitativa e, em alguns aspectos, quantitativa, para a compreensão aprofundada de fenômenos complexos em seu ambiente natural, enfatizando a importância do planejamento rigoroso, da coleta de dados multifacetada, da análise sistemática e da apresentação clara dos achados.